Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. O tema de hoje é sobre como toda pessoa pode entender o conceito budista de vazio. Esse é um termo bastante complicado no budismo, é um ensinamento que diz matéria é vazio, vazio é matéria. Inclusive, o mestre Okawa explica esse tema em mais detalhes no livro A Essência de Buda, mas hoje gostaria de explicar esse conceito que está relacionado à reencarnação, à existência do mundo espiritual, e vou falar também, para complementar a explicação desse tema, sobre esse livro aqui, As Leis do Sol, que é o principal livro da Rap Science, esse que vai ser o tema de hoje. Os nomes que vocês enviaram para as orações já estão aqui em frente ao altar. É importante que você acompanhe as orações, faça as orações aqui junto comigo. Quem tem o livro de oração da Rap Science, o Palavras da Verdade Proferidas por Buda, pode recitar aqui junto comigo. E quem é discípulo da Rap Science pode recitar os dois rituais de cura e exorcização também junto comigo. Daremos início agora às orações de hoje. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elkantai, Mestre Ryuho Okawa, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação. Vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência. Azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem a espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade.
Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente ou o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros, e quanto a si mesmos devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo, não deverá haver desconfiança neste mundo, não deverá haver crime neste mundo, não deverá haver mau espírito neste mundo, não deverá haver demônio no próximo mundo, somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, Elcantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, Elcantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó Elcantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Elcantare, healing. Elcantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor Elcantare, espíritos guias do mundo celestial, muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, o conceito de vazio, que é originado do budismo, mas a Reb Science, o mestre Ryu Hokawa, explica de forma moderna e mais simples esse tema, a gente vai falar sobre a seguinte frase: matéria é vazio, vazio é matéria. Parece uma frase koan, uma frase filosófica, mas a frase é exatamente essa. Matéria é vazio e vazio é matéria. Matéria é vazio e vazio é matéria. Existem
dois níveis de compreensão da questão do vazio, que é uma distinção entre este mundo, que é o mundo material, e o mundo espiritual. Nessa frase, matéria é vazio, matéria significa o mundo terreno, o mundo espiritual, e que este mundo ele é transitório e a existência é temporária. Por isso que matéria é vazio, porque esse mundo terreno é um campo de aprimoramento. Você não vai ficar aqui para sempre. Ele é uma escola para a sua alma. Eventualmente você vai ter que ir embora daqui. Então ele é vazio, ele não é a sua verdadeira morada. Os nossos corpos irão perecer algum dia e o que vai retornar ao mundo real é a nossa alma. Nós, como corpo físico, existimos temporariamente aqui no plano físico para extrair uma série de lições, uma série de aprendizados aqui na nossa vida terrena, e quando a nossa vida se encerrar aqui no plano físico, a gente vai ter que retornar ao mundo celestial. O mundo real, ele é invisível aos nossos olhos, e então vem o termo vazio. Por isso que matéria é vazio, esse vazio significa também o mundo celestial. Por outro lado, vazio é matéria, significa que o que é vazio, que é o mundo espiritual, o mundo real, vazio no sentido de que não existe matéria lá só existe pensamento, então ele é vazio de matéria. O vazio, que é o mundo espiritual, as almas, os espíritos, eles também se transformam em matéria. Por isso que a segunda parte da frase é vazio é matéria, ou seja, os espíritos do mundo real encarnam nesse mundo para o aprimoramento espiritual, para se aprimorar. Por isso que vazio é matéria. O vazio, que seria o espírito, se transforma em alma, se aloja no corpo físico e é treinado aqui no mundo material. A vida no corpo físico, o processo de encarnação é a transição do invisível, espírito, para o visível, que é o corpo físico. É aí, então, que você tem a interpretação da expressão vazio é matéria. Matéria é vazio porque estamos temporariamente no mundo da matéria e voltaremos a ser espíritos, que é o vazio. Mas vazio é matéria porque esse espírito eventualmente vai retornar ao plano físico para voltar a viver e treinar a própria alma. Nesse primeiro nível de compreensão, a gente vê a diferença entre esse mundo material e o mundo espiritual, o processo de reencarnação. Tudo é composto pela luz divina, pela luz do Senhor Alcantara. Tudo é feito de luz. Se você for quebrando as partículas em cada vez menores, se você tiver um átomo, você quebra o átomo, dentro do átomo tem os quarks, dentro dos quarks você vai quebrando, é que a ciência ainda não deu as mãos tanto assim com a religião para admitir isso. Mas você vai chegar na luz de Deus, na luz do Criador. Tudo é composto pela luz de Deus, existem várias dimensões. Portanto, tudo que existe no final das contas é luz. É luz que existe no mundo, no universo. E essa luz divina, ela se transforma e se manifesta em diversos estados, dando origem ao mundo, aos planetas, às estrelas, ao corpo físico, tanto material quanto espiritual. Existe essa transformação da energia, que é a luz, a energia criadora, em matéria. Existe essa transformação no universo. Inclusive, na física moderna, você tem a descoberta de que as partículas elementares, elas se transformam, tem momentos em que elas são partículas, ou seja, tem massa, e tem hora que é onda, que é energia. Na física já é admitido isso, que a energia se transforma em matéria e a matéria se transforma em energia. Você tem uma partícula, mas a mesma partícula se transforma em onda vibratória. Matéria é vazio, vazio é matéria. Você tem matéria e você tem energia. Há essa transformação. Assim, a energia espiritual da luz de Deus cria matéria nesse mundo. Essa matéria se desfaz e se transforma novamente em energia espiritual.
Mesmo na ciência, já é falado sobre isso, a questão da transformação de matéria em energia. Se você for analisar isso pela ótica espiritual, é o processo da reencarnação. Nós estamos hoje num corpo físico em forma de matéria. Eventualmente, essa matéria ela vai se decompor e ela vai se transformar em energia. Ou seja, nós que estamos aqui hoje na matéria, em algum momento viveremos em forma de energia, que é a nossa vida como espíritos no mundo real, no mundo espiritual. Quando a gente pensa na razão pela qual as pessoas se apegam tanto às coisas deste mundo, é porque a maioria das pessoas hoje só consegue enxergar a matéria. Está buscando só aquilo que enxerga, aquilo que consegue tocar, aquilo que consegue sentir. E acaba acreditando nisso e se apega ao mundo da matéria, se apega ao sexo oposto, se apega à comida, se apega a status, vive se comparando com as outras pessoas, sempre quer ter um carro melhor que o outro, sempre quer ganhar, sempre competindo e nunca em paz, nunca em paz. Tem um livro chamado Clube da Luta. Nesse livro tem uma frase que é: as pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar quem não se importa com elas. É um resumo da sociedade materialista, dessa sociedade moderna. Enquanto a gente estiver apegado a algo material, a gente não vai conseguir obter paz de espírito. Quando você vai conseguindo se livrar dos seus apegos, é que você realmente tem a serenidade interior. A gente não está falando para você viver sem nada material, não é esse o objetivo. A gente precisa de bens materiais, a gente precisa do que é material para a gente poder viver nesse plano físico. Buscar um enriquecimento, buscar uma vida confortável é algo que todo mundo deve buscar. Mas é importante entender que esse não é o sentido da vida. A matéria ela é usada como um meio para o espírito. A gente não deve se apegar à matéria, mas sim viver pelo espírito. E entra o outro significado no qual matéria é vazio, ou seja, os seus corpos, as coisas materiais, na verdade, tudo isso é vazio. Se você for analisar uma partícula de um átomo, a maior parte do átomo é vazio. Não tem nada lá. Não tem nada. É vazio. Realmente, no nível microscópico, matéria é vazio. É impressionante. Um aglomerado de partículas tem um grande espaço vazio entre elas. Então, as coisas visíveis aos nossos olhos são meras ilusões. Buda Shakyamuni pregou isso para libertar o coração das pessoas que ficava apegado às coisas terrenas. E ele buscava despertar as pessoas para os valores verdadeiros, que são os valores espirituais. Vazio é matéria, então também explica o fato de que o mundo terreno foi criado pela luz de Deus. A ideia do vazio, num primeiro momento, foi ensinada para ensinar às pessoas um método de aprimoramento espiritual, para libertar as pessoas dos apegos deste mundo. E também para instruir as pessoas que a origem desse mundo e da vida humana é a luz de Deus, a luz do Criador, a luz do Senhor, é o Cantare. Tudo é transitório. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Nada é permanente aqui nesse plano físico. Inclusive, como eu disse no início, nesse livro aqui, o livro As Leis do Sol, o mestre Okawa cita um trecho em relação a essa questão do vazio ou da impermanência. Inclusive, quem quiser adquirir esse livro, envia uma mensagem para mim no meu WhatsApp. Meu WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir esse livro, envia uma mensagem para mim. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um trecho do livro As Leis do Sol, no qual o mestre Okawa fala sobre essa questão da impermanência ou de que as coisas são transitórias. O mestre nos ensina o seguinte: tudo o que existe neste mundo tridimensional
encontra-se dentro desse fluxo transitório e passa, inevitavelmente, por 4 estágios da existência. Tudo que é material e existe aqui nesse plano físico passa por 4 estágios da existência, que são, primeiro, nascimento ou criação do modelo. Segundo, crescimento ou pleno funcionamento. Terceiro, decadência ou mau funcionamento. E quarto, morte ou desmantelamento. Tudo vai passar por esse processo. Nasce, cresce, entra em decadência e morre. Todos nós vamos passar por isso. O mestre continua. Isso mostra que tudo o que existe neste mundo fenomênico da terceira dimensão é como um filme exibido numa tela por um projetor chamado tempo. É esse fluxo transitório do tempo em mutação o que define nosso próprio ser e existência. Nada poderia existir se o tempo fosse estático ou congelado. Nada permanece igual por mais de um instante, e é impossível manter-se imutável. Nada é permanente, tudo se transforma. Em relação a tudo neste mundo, a existência só é possível sob a premissa de que sofrerá o efeito da mutação. Se pudéssemos comparar nosso corpo de ontem com o de hoje, veríamos que as células já não são mais as mesmas. No entanto, apesar de sermos constituídos por células que se transformam a cada dia, existe por trás desse corpo físico, representado pelo nosso nome, algo que é eternamente imutável, uma identidade que perdura o tempo todo, que os filósofos às vezes chamam de realidade, ideal ou ideia. Isso é verdadeiro não somente para nós, seres humanos, mas também para os animais e vegetais. Tudo o que existe nesse mundo se transforma. Mas você não vira um animal. Por que que, apesar de tudo se transformar, nós humanos, enquanto estamos vivendo, não nos transformamos numa flor, por exemplo, num cachorro? Porque você nasceu como humano. E Deus, o Senhor Alcantari, colocou em você o ideal de ser um ser humano, em vida. Claro que, dependendo do comportamento, na próxima vida, há a possibilidade de nascer como um animal, devido ao comportamento da pessoa. Mas, via de regra, a gente continua como ser humano. Tudo se transforma. Tudo muda. E dentro dessa mudança, a gente tem que buscar aquilo que é eterno. Isso, a impermanência, ou o conceito de vazio, também nos ensina o verdadeiro significado do mundo em que a gente vive. Se você quer ser lembrado no futuro, se você acha que os seus feitos serão lembrados, que o seu nome vai ser conhecido, muito dificilmente você vai ter sucesso, porque dificilmente alguém vai lembrar da gente no futuro. Faz parte da vida. E isso não é triste, isso é bom, porque isso mostra que você admite e reconhece as mudanças. E você busca ser a melhor pessoa possível que você pode ser. Porque se alguém lembrar de você, que bom. Mas se ninguém lembrar de você daqui 100, 200 anos, tá bom também. Porque você faz parte desse mundo transitório, assim como eu também faço parte. Os feitos humanos serão levados embora pela implacável passagem do tempo. A história é como o fluir de um rio, que leva embora as conquistas humanas. Diante do vasto mundo da verdade do Senhor Alcantari, todas as coisas deste mundo são como a espuma nas ondas do mar. Você pode ficar apegado ao plano físico, achar que a vida é honra, é status, é dinheiro, é tudo que é material, mas isso não é nada mais do que espuma na onda do mar. E é aí que você tem que aprender aquilo que tem um verdadeiro valor espiritual e absorver aquilo que vai nutrir a sua alma. Se você não fizer isso, você nunca vai entender o sentido da sua vida na Terra. Apesar de toda a transitoriedade, apesar de toda a impermanência, existe algo que é eterno nesse plano físico, que é o aprimoramento espiritual, a existência da alma, a fé,
A fé é eterna, a alma é eterna. É isso que a gente tem que agarrar aqui nesse plano físico e viver com base nisso. A ideia da impermanência, de forma alguma, ela é pessimista. O contrário, você se liberta desses apegos mundanos e começa a viver como uma pessoa livre. Então, pense numa pessoa que, por exemplo, fica numa rede social o tempo todo, se comparando com os outros, pensando quem é melhor do que ela, quem é pior do que ela, e fica aquela comparação. O que uma pessoa dessa vai captar da verdade? O tempo vai passar. E o quanto que ela vai captar da verdade da vida? É triste pensar nisso. Então, tenha como prioridade o uso do seu tempo também, para você usar o seu tempo para captar sabedoria, para elevar o seu caráter, para aprimorar o caráter da sua alma. Esse é o verdadeiro significado, o sentido da nossa existência. Resumindo o tema de hoje em 6 pontos. Primeiro, matéria é vazio. Significa que a matéria é uma existência temporária. Esse é um significado. Tudo que está aqui é temporário, vai acabar. Matéria é vazio também por causa que nós somos feitos pela luz de Deus. Essa é a nossa verdadeira imagem. Esse é um outro significado de que matéria é vazio. Segundo ponto, vazio é matéria. Vazio é matéria significa os espíritos do mundo real encarnam nesse mundo. O vazio, que é o espírito, se transforma em matéria para se aprimorar aqui na escola da alma. E, eventualmente, matéria vai se tornar vazio novamente, retornando ao mundo real. Terceiro, tudo é feito da luz de Deus. A luz de Deus se manifesta em vários estados. Tudo é criação divina. Se você dividir a matéria na menor partícula possível, você vai chegar na luz de Deus. Um dia a ciência vai chegar lá. Tudo é composto da luz divina. Por isso que matéria é vazio. Quarto, seu corpo físico e bens materiais, tudo isso é vazio e temporário. Esqueça de se apegar ao plano físico. Desista de status, de ser melhor do que os outros, de querer ganhar de todo mundo, de ter tudo. Porque tudo isso é vazio e temporário. Quinto ponto, tudo é temporário, vai passar. O que é bom vai passar, o que é ruim vai passar. Tudo vai fazer parte desse fluxo do tempo. Vai passar. Sexto, aprenda tudo aquilo que tem valor espiritual. Já que tudo vai passar, o tempo vai passar, as coisas vão mudar, busque o que é eterno dentro dessa mudança, que são a fé no Senhor Cantare, o seu crescimento espiritual e a vida focada no Espírito. Esse foi o tema de hoje. Você que tem interesse em se aprofundar nesse assunto da religiosidade, do Espírito, sugiro que leia esse livro aqui, As Leis do Sol. Quem quiser adquirir esse livro, é só enviar uma mensagem no meu WhatsApp que eu informo você sobre como adquirir esse livro. A gente fica por aqui. Muito obrigado e tenha uma ótima noite.